Nunca mais esqueço, velho. Nunca mais esqueço. Nossa, Foi assim, quando tava acabando o processo iniciático e o Anderson chamou o Exu, velho. Puta que pariu. Quando terminou tudo, né? E eu fui dar um abraço nele e agradecer por tudo e tal. Eu já incorporava o Caveira há 20 anos. Eu tô fazendo 22, 23 anos trabalhando com o mesmo espírito. O Matheus estava com 10 anos de idade, eu tava incorporando o Caveira. Ai. É isso, meu velho. É isso, Tata. E depois que iniciou na Quimbanda, eu virei pro Anderson e falei assim: hoje eu conheci o Caveira. 20 anos depois. E aí, velho, tem muita galera que acha que, porra, baixou o Exu 2, 3 vezes, tá ligado? E que acontece, que sabe. E que o Exu dele era, sei lá, rei na Inglaterra durante o século não sei o quê. E conta várias historinhas, mano. E assim, foram 20 anos de lida com o mesmo espírito pra conseguir entender um pouquinho dele. E a cada dia, graças a Exu, eu entendo um pouquinho mais dele, porque esse processo iniciático na Quimbanda é muito louco também, né? Porque você vai se tornando o espírito vai se tornando você. Começa um processo de amálgama ali que é muito louco. Porque o seu pensamento e o pensamento do espírito começam a confluir de uma tal forma que chega um momento... Eu brinco com a galera que eu falo assim, existem 2 momentos na vida do médium que são muito similares. Onde você, no início do desenvolvimento mediúnico, falando em incorporação, tá? Que isso a gente pode conversar depois. Incorporação, importância da incorporação na Umbanda e na Quimbanda, que é bem diferente. No início de desenvolvimento mediúnico, onde você se pergunta, sou eu ou é o guia? E num processo de muitos anos depois, que você já se confunde automaticamente com o guia de novo. Você já começa de novo, sou eu ou é o guia, né? Não é tipo isso, Matheus. Rola uma parada assim, tipo, porra, esse pensamento... Pela proximidade que você vai mantendo. Você começa a falar assim, velho, esse pensamento que eu tive agora é muito caveirudo, tá ligado? É muito do caveiro. Eu tenho até um negócio, Márcio, que eu falo bastante, que o princípio é uma relação. Uma relação a gente pode exemplificar como um cara da Bomboniere, que você conhece, ó o Zezinho lá. E aí, Zezinho, como é que você tá? Essa é a relação no princípio de um desenvolvimento mediúnico, por exemplo. Você conhece aquele cara. E aí, Zezinho, como é que você tá? Tudo bem? Só que depois o tempo vai passando, aí beleza. Você tem um relacionamento. Então você tem um casamento com o Zezinho depois disso. Teu caso, Rafael. Aí, Rafão, casamento com o Zezinho. Topo. Da Bomboniere. Da Bomboniere. Se for o cara da Bomboniere... O cara estourou, mano. Estourou a boa. Aí você tem um relacionamento com ele. Um relacionamento, mora junto. É diferente. Uma coisa é você... como 2 namoradinhos. Cada um mora na sua casa. Você conhece a parte boa daquele namoradinho e daquela namoradinha. Vai morar junto. Aí você vai conhecer a pessoa de verdade. No seu dia estressado, no seu dia bem, no seu dia enfesado, no seu dia de TPM... Então, vai disputar pra quem vai no banheiro primeiro. Pra quem vai no banheiro primeiro. Eu correlaciono muito isso com o contato com o Exu. Primeiro você tem só uma relação, um conhecimento. Tudo bem? Naquele momento onde precisa e tal. E depois, quando você tem de fato um relacionamento. E esse momento de relacionamento é onde eu acho, ao meu entendimento, iniciação. Iniciou, você passa a conhecer o espírito. Por isso que a gente fala, caralho, porra... 1 ano, 2, 10, 15 anos de incorporação com o mesmo espírito, pra mim, é como se eu não conhecesse. Porque depois eu vou conhecer de fato o que é, quem é, o que faz, o que não gosta de fazer, quais são as manias, porque a gente tá cultuando ancestral e espírito, cara. Pode acontecer o seguinte, tipo, de você não se afinizar com esse espírito depois que você conhece ele de verdade? Não vejo se existe muita lógica nisso, por quê? Você fala assim, pô, antes tava bacana aqui, enquanto você tava sem conhecer. Então, agora que eu conheço de verdade, não vejo muito lógica nisso, por quê? A nossa espiritualidade, além de tudo, em alguns pontos muito específicos, elas vão ser muito compatíveis com a gente. Essa ladainha, esse papo furado de que os opostos se atraem, pra mim é totalmente inexistente. Os afins se atraem, os parecidos se atraem, os opostos se repelem.
certo? Então, a sua espiritualidade, em diversos e diversos pontos, terá pontos de consonância ali com você. Vai ser algo muito próximo, muito parecido. Então não tem como, porque você vai conhecer de fato. E a pessoa, para se iniciar num culto como é o culto de Quimbanda, ela tem que amar aquele espírito, tem que ser o seu norte. O seu norte é aquele espírito. Aí já volta naquele assunto de, porra, eu quero ter a liberdade sobre a minha vida. E eu já penso um pouquinho mais que duas cabeças pensam melhor do que uma. Confio naquele cara. Daria a minha vida por aquele cara. Aquele cara andando junto comigo vai dar bom, cara. Vai dar bom se você conseguir seguir as diretrizes, os caminhos, as orientações que aquele espírito ancestral tá te passando. Cara, eu quando paro pra pensar, eu não consigo ver nada mais bonito do que isso. Porque é um espírito que ele já passou por essa terra, ele já teve uma passagem terrena, 1, 2, 300 que seja, já teve uma passagem por aqui, foi embora pro outro plano e ele quer ficar aqui. Pra que esse cara tá aqui? É só por imposição ou ele tá aqui por amor, por respeito? Ele escolhe voltar por tua causa. Ele escolhe de novo passar por... Porque na hora da incorporação ele passa de novo por sensações corpóreas, por sensações... Com toda certeza. Que ele não... Ele tava livre disso. Agora, para poder te dar orientação, para poder te trazer um norte, para poder te trazer alívio, consolo, ele escolhe vir. Então, é muito difícil que isso aconteça, até por causa do que o Matheus já falou, porque você vai atrair um espírito ancestral, é lógico que a tua árvore ancestral é gigante. Vai chegar mais perto de você aquele ancestral, primeiro, que se predispôs a isso. Segundo, que tem alguma afinidade com você, seja energética, seja de missão espiritual no planeta, seja o que você quiser acreditar. Às vezes alguma compatibilidade com você ele vai ter. Sim. Então vocês passam a se tornar grandes parceiros de jornada. A gente brinca muito, e brinca falando sério, que Exu não é teu amigo. Ele não é teu amiguinho no sentido de não é teu amigo, não é teu parça. Mas ele pode ser muito bem um grande companheiro de jornada. Desde que as coisas fiquem muito bem pontuadas e que a gente saiba onde começa, onde termina. Exatamente por isso que muitas pessoas têm um hábito que eu acho até muito bonito, eu mesmo faço isso também, de chamar Exu, pombagira de paizão, de mãe. Ó meu paizão aí, ó a mãezona aí. Porque você pega aquele vínculo de proximidade tão grande, cara, que não tem como você não se afinizar com aquele espírito. Até porque aquele espírito fala muito sobre você também. A menos que você seja um cara que se odeie, aí tudo bem. Mas não vejo possibilidade alguma de, após esse laço ser estreitado com a sua espiritualidade, de não ter uma explosão diversa. Senão nem chegaria a estreitar o laço. Senão o próprio espírito nem permitiria que isso daí acontecesse.